Eu sabia que a reunião ia ser um desastre assim que vi a mesa de bagels. Era aquele triste conjunto corporativo de pumpernickel seco e bagels de blueberry falsos que pareciam estar ali desde o último trimestre, acompanhados de um pote de cream cheese que definitivamente já tinha visto dias melhores. Mas o verdadeiro sinal não eram os carboidratos velhos. Era o cheiro da sala. Cheirava a medo e a um coquetel de perfume barato que eu aprendi a reconhecer em 20 anos de experiência. Fomos conduzidos à sala de conferência principal, a Visionary Suite, porque, aparentemente, dar nomes a salas baseado na função real é coisa do passado para um disruptor moderno de fintech. Fiquei no fundo, encostada na porta da sala de servidores, meu habitat natural. Sou Grace. Eu não faço sinergia. Não faço circle backse, certamente, não faço o que quer que estivesse acontecendo na frente da sala. Eu cuido de segurança. Especificamente, gerencio a interseção escura, entediante e terrivelmente importante onde esta firma financeira privada toca o dinheiro do governo federal. Então entrou Kalb Roth, o novo VP de tecnologia. Kalb é o que acontece quando um perfil do LinkedIn ganha consciência e compra um colete da Patagônia. Ele tem 32 anos, dentes brancos o suficiente para cegar um piloto, e fala exclusivamente em legendas de TED Talk. Ele estava aqui há 3 semanas. Nesse tempo, conseguiu usar a expressão Paradigm Shift 47 vezes eu contei e ainda não tinha feito login corretamente em um único console administrativo. Ele bateu no microfone, provocando um chiado que fez metade da equipe de engenharia estremecer. Equipe, família, Rockstars. Kalb começou a sorrir, mas os olhos mortos, de tubarão, não acompanhavam o sorriso. Estamos entrando em uma nova era. Uma era de agilidade. Uma era de cloud first, lean forward, inovação disruptiva. Olhei no relógio. 9h04 da manhã. Ele tinha 6 minutos antes de eu precisar rodar o ciclo diário de criptografia no nó. Para chegar lá continuou Kalb, a voz caindo naquele tom falso de verão que executivos usam quando estão prestes a arruinar vidas. Precisamos cortar excessos. Precisamos nos livrar do peso legado que nos ancora ao passado. A sala ficou em silêncio. Era possível ouvir o zumbido do ar-condicionado e o som distinto de um desenvolvedor júnior hiperventilando. Grace, disse ele. Não olhou para nenhum papel, apenas para mim, apontando com um finger gun. Arma de dedo, em reunião de demissão. Você é uma lenda aqui. Sério? Respondi. Mas seu cargo, ele é redundante. Estamos movendo tudo para uma infraestrutura em nuvem automatizada gerenciada por um fornecedor externo. O hardware on-premises é tecnologia de dinossauro. Hoje é seu último dia. O ar saiu da sala. As pessoas se viraram para me olhar. Vi pena nos olhos dos administradores mais velhos, aqueles que sabiam que a tal tecnologia de dinossauro era, na verdade, um servidor local reforçado exigido pelo Departamento de Defesa. Eu não pisquei. Não chorei. Apenas senti uma estranha clareza fria me invadir. A mesma sensação que tenho ao ver uma linha vermelha em um log de servidor. Um problema que precisa ser isolado. É mesmo? Perguntei, com a voz plana. Kalb sorriu, claramente curtindo o poder. RH tem seu pacote. Segurança vai te escoltar para fora. Ah, e Grace, por favor, deixe o laptop da empresa sobre a mesa. Política de retenção de ativos. Agora, aqui é onde a maioria das pessoas gritaria. Faria barulho sobre seus 15 anos de serviço. Os finais de semana passando patches de 0-day. Os feriados perdidos para evitar que a rede implodisse. Quase fiz isso. Mas então olhei para o laptop nas minhas mãos. Não era um Dell comum. Era uma unidade preta fosca pesada, com portas reforçadas e um scanner biométrico que exigia impressão digital e reconhecimento retinal para iniciar o sistema. Um dos 3 nós de auditoria existentes. Kalb disse, avançando um passo. Tem certeza sobre o hardware? Isso não é um workstation padrão. Propriedade da empresa, Grace, ele estalou, o sorriso se transformando em irritação. Deixa aí. Vamos apagar e reutilizar para os estagiários. Reutilizar para os estagiários. O absurdo da situação quase me fez rir. Ele queria entregar uma máquina contendo chaves criptográficas classificadas a um jovem de 20 anos chamado Braden,
para que ele pudesse fazer TikToks no horário do almoço. Caminhei até a mesa. A sala inteira estava assistindo a velha guarda se render ao sangue novo. Coloquei o laptop cuidadosamente sobre a superfície de mogno. Pronto, disse. Agora é todo seu, Kalb. Virei-me para sair. Ei, espera um segundo, ele gritou. Parei. Badge 2. Desprendi meu Badge 1, com a faixa holográfica especial que permitia a entrada nativa à instalação de informações sensíveis compartimentadas no subsolo e o joguei ao lado do laptop. Falando em jogar coisas, se você está curtindo assistir a um desastre corporativo em câmera lenta, vai lá, se inscreve e dá um like. Isso ajuda a pagar a terapia que claramente não preciso, porque tenho vingança em vez disso. Valeu, pessoal. Boa sorte com a nuvem, disse, caminhando para a saída. Vamos criar nossa própria sorte, respondeu Kalb, já de costas para mim, indo se dirigir aos sobreviventes aterrorizados. Saí da sala de conferência, percorri o longo corredor forrado de posteres motivacionais dizendo coisas como garra e esforço, e entrei no elevador. Minhas mãos não tremiam. Meu coração não disparava. Eu estava em modo diagnóstico. Porque aqui está o ponto, Kalb não sabia. Aquele laptop não era apenas um computador. Era literalmente uma peça da infraestrutura federal emprestada à empresa. Ele é rastreado. É monitorado. E, mais importante, tem um adesivo na parte inferior que ele não se deu ao trabalho de ler. Quando a porta do elevador se fechou, cortando a visão do escritório que construí do zero, mergulhei a mão no bolso e meus dedos tocaram um pequeno pendrive inofensivo. Não era dado que eu havia roubado, não sou criminosa. Era meu backup pessoal de chaves de criptografia, algo que sou legalmente obrigada a portar a todo momento, conforme os termos da minha autorização de segurança. Sem mim e sem aquela chave, o nó de auditoria sobre a mesa não era apenas um tijolo. Era uma bomba relógio. E Kalb acabará de decidir sentar em cima dela. Saí para o estacionamento. O sol brilhava, os pássaros cantavam, e tive a sensação de que o Departamento de Defesa ia se interessar bastante pela política de retenção de ativos do Kalb. Sentei no meu carro, um sedã prático, porque sou adulta, e encarei o prédio. Podia ver Kalb através das paredes de vidro da sala de conferência, gesticulando exageradamente, provavelmente explicando quanto dinheiro ele acabará de economizar para a empresa. Idiota, sussurrei. Liguei o carro. Não fui direto para casa. Dirigi até uma lanchonete 3 cidades adiante, pedi café e torta, e fiquei lá por 2 horas apenas respirando. Precisava deixar o carimbo de tempo solidificar. Ele precisava dos logs para mostrar um hiato claro entre minha demissão e qualquer coisa estúpida que ele estivesse prestes a fazer a seguir. O jogo havia começado, e ele nem sabia que estava jogando. Meu escritório em casa é um santuário de gestão de cabos. Não há poeira. Não há fios emaranhados. Há um setup de 3 monitores que vibra com a frequência baixa e constante de uma máquina bem lubrificada. É o oposto do pesadelo caótico de Open Plan que acabei de deixar. Sentei na minha cadeira Herman Miller. Respirei fundo. A adrenalina da manhã estava desaparecendo, substituída pela dor surda do insulto. Redundante. A palavra continuava ecoando na minha cabeça. Eu construí aquela rede. Corrigi falhas quando os russos a testaram em 2016. Protegi-a quando mineradores de criptomoeda tentaram sequestrar nossos servidores em 2020. E agora eu era redundante porque um cara que usa mocassins sem meias disse assim. Abri meu laptop pessoal. Fica claro, não entrei de volta na rede da empresa. Não precisei. Eu sou a custodiante da Ponte Federal. Meu status como ponto de contato da agência não desaparece só porque Kalb levou meu badge. Até que a papelada seja processada em DC, o que leva semanas, ainda sou a responsável registrada pelas chaves. Entrei no portal governamental externo. Um site cinza e sem graça, que parece ter sido feito em 1998, mas com mais camadas de segurança que o Pentágono. Autenticação de 2 fatores, token de hardware e senha com 32 caracteres de gibberish. Acesso concedido. Naveguei até a página de status dos ativos. Lá estavam eles. Os 3 nós de auditoria. Nó 1, offline, seguro na sala de servidores.
Nó 2, offline, seguro no cofre de backup. Nó 3, ativo. Meu estômago afundou. O nó 3 era o laptop que eu tinha deixado sobre a mesa. Ele não deveria estar ativo. Deveria ter entrado em modo de suspensão no momento em que meus biométricos deixaram a proximidade imediata por mais de 10 minutos. A menos que ele tenha forçado um reboot, murmurei para a sala vazia. Observei os logs se preencherem em tempo real. Os carimbos de data e hora brilhavam em texto âmbar contra o fundo preto. 11h42 hard reset iniciado. 11h45 desafio de BIOS falhou. 11h46 desafio de BIOS falhou. 11h50 tentativa de override administrativo. Usuário, croto_admin. Ele estava tentando forçar uma máquina criptografada federalmente usando credenciais administrativas corporativas. Era como tentar abrir um cofre de banco com uma carteirinha de biblioteca. Calb, seu completo. Sussurrei, sem completar a frase. Dei um gole na água, sem tirar os olhos da tela. Cada tentativa fracassada estava sendo registrada não só na máquina, mas também no servidor espelhado da agência. A cada senha errada, ele se denunciava. Era como acenar uma bandeira digital gigante dizendo: "Oi, eu não sou autorizado e estou mexendo em material sensível." Então o log mudou de cor. Vermelho. 12h05 alerta de violação de perímetro. Intrusão detectada na porta 8080. Ele não estava apenas tentando entrar. Ele tinha conectado o laptop à internet aberta. Fechei os olhos e apertei a ponte do nariz. Os nós de auditoria são dispositivos isolados por airgap. Eles nunca, jamais, devem tocar a web pública. Só se conectam por meio de um túnel criptografado seguro e isso apenas ao plugar um cabo Ethernet específico. Ou pior, ao conectar no Wi-Fi do escritório. Calb tinha acabado de expor um endpoint classificado à internet selvagem. Aquilo já não era mais motivo para demissão. Era motivo para agentes federais de jaqueta corta-vento aparecerem na sua casa. Eu tinha uma escolha. Podia ligar para ele. Podia ligar para o escritório, colocá-lo na linha e gritar para ele desconectar tudo antes que os varredores automáticos encontrassem o nó. Podia salvar a carreira dele. Podia poupar a empresa da multa colossal que estava a caminho. Peguei o celular. Disquei o número principal do escritório. Obrigada por ligar. Desliguei. Redundante, falei em voz alta. Eu sou redundante. Se eu era redundante, então meus avisos também eram. Em vez disso, abri uma nova janela de e-mail. Digitei o endereço do meu contato na agência. Vamos chamá-lo de agente Miller. Miller é um homem sem senso de humor e com ainda menos paciência para incompetência. Assunto: notificação de mudança de status, possível comprometimento de ativo. Agente Miller. Com efeito às 9 horas de hoje, meu vínculo empregatício com o nome da empresa foi encerrado. Fui instruída a entregar a custódia do nó de auditoria 3, número de série H#88892-alpha, ao Sr. Calb Roth, VP de Tecnologia, apesar do meu aviso verbal sobre os protocolos de cadeia de custódia. Estou observando atividade errática no BA com do ativo. Não me encontro mais nas instalações e não posso intervir. Aguardo instruções. Atenciosamente. Grace. Cliquei em enviar. A beleza do sistema é a burocracia. Eu tinha feito minha parte. Reportado a separação. Reportado a localização do ativo. O que acontecesse a seguir era responsabilidade 100% do Calb. Atualizei a página de logs. 12h15 estrutura de diretórios acessada via protocolo de convidado. Ele tinha conseguido contornar a tela de login usando um exploit de conta guest. Um truque antigo que funciona em Windows de consumidor, mas que ativa o modo honeypot nessas máquinas seguras. A máquina deixa você achar que entrou. Mostra pastas. Permite clicar nas coisas. Mas está registrando cada tecla, cada movimento do mouse, enquanto te mantém confinado numa gaiola digital e rastreia sua localização. Calb achava que tinha quebrado o sistema. Eu quase conseguia vê-lo batendo palma com os outros bros na sala de conferência. Olha isso, ele diria.
A Grace trancou tudo, mas eu entrei. Sou um gênio. Ele estava navegando pelos arquivos do Honeypot, abrindo pastas com nomes como Orçamento Confidencial e Projeto Negro Alfa. Pastas vazias. Iscas digitais. Papel mosca eletrônico. Mas então vi a tag de metadados de um arquivo que ele tinha enviado para a máquina. Nome do arquivo: dud_pitch_final_v2.pptx. Tamanho: 45 megabytes. Ele não estava só olhando. Ele estava usando o laptop classificado para guardar a própria apresentação. Tratava um nó de auditoria do governo como se fosse um pendrive. Recostei na cadeira. O silêncio da casa parecia pesado, carregado de estática. Você não só tocou no fogão, Kalb disse, observando o cursor piscar. Você acabou de entrar dentro do forno. Para entender por que Kalb está atualmente dançando em uma mina terrestre, é preciso entender como eu fui contratada. 7 anos atrás, esta empresa, vamos chamá-la de Fincoror, conseguiu um contrato gigantesco para processar dados de transações para uma subagência do Dudê. Era o tipo de dinheiro que compra casas de executivos em Aspen. Mas junto com esse dinheiro veio a cláusula. A cláusula dizia que a Fincoror precisava manter uma infraestrutura localizada e reforçada para a validação de dados. Nada de nuvem, nada de OS, nada de Google Drive, apenas aço frio em uma sala trancada, gerenciada por um custodiante com um nível específico de autorização de segurança. Esse sou eu. Não fui contratada por causa da minha personalidade brilhante ou da minha habilidade de manipular tabelas no Excel. Fui contratada porque possuo autorização TSSI com acompanhamento de polígrafo. Sou o requisito humano para o fluxo de receita bilionário deles. Nos primeiros 5 anos, o antigo CTO, um cara chamado Marcos, entendia isso. Marcos era ótimo. Usava shorts cargo e parecia dormir em um rack de servidores, mas respeitava o hardware. Ele sabia que quando eu dizia não, não era sugestão. Era a lei da física. Grace, a parede, Marcos costumava dizer. Não furamos buracos na parede. Então Marcos se aposentou para criar alpacas em Vermont, e o conselho decidiu que queria energia nova. Queriam um disruptor. Entra Kalb. Lembro da primeira semana dele. Ele entrou no meu escritório, que na verdade era um armário convertido ao lado da sala de servidores, porque eu precisava estar perto do metal, e franziu o nariz. Está meio escuro aqui, não é? Perguntou, encostado na porta, tomando um suco verde que custava mais que meu salário por hora. Mantém a temperatura baixa, respondi, sem tirar os olhos dos monitores. Certo. Escuta, Grace. Estou olhando o organograma e vejo muita dependência de hardware no seu setor. Precisamos virtualizar isso. Mover para o Lake. O Lake? Perguntei, finalmente virando a cadeira. O Data Lake? A nuvem. Precisamos ser ágeis. Você não pode virtualizar os nós de auditoria, disse, simplesmente. Eles são a RHP por exigência federal. Cláusula 4, seção B do contrato. Ele revirou os olhos. Tudo pode ser virtualizado, Grace. Você só precisa ter a visão. Vocês, tipos legacy, são tão apegados às suas caixas. É fofo. Parece colecionar discos de vinil. Fofo. Foi nesse momento. Exatamente nesse segundo que decidi que, se esse homem algum dia caísse de um penhasco, eu não seria responsável por jogar uma corda para ele. Ele me via como uma relíquia, uma mulher de meia-idade de cardigan que plugava coisas e desligava e ligava novamente. Não via a complexidade da criptografia que eu gerenciava. Não via os ataques diários que eu desviava. Não via que eu era a única razão pela qual os e-mails dele não eram lidos por adolescentes em porões de países sem extradição. Ele via uma faxineira. Nos meses seguintes, ele começou a corroer meu departamento. Demitiu meu admin júnior, um garoto brilhante chamado Léo, porque ele se recusava a instalar softwares de monitoramento não autorizados na rede dos funcionários. Cortou nosso orçamento para peças de reposição. Começou a chamar a sala de servidores de um museu. Eu engoli tudo. Mantive a cabeça baixa. Documentei cada solicitação negada, cada violação de política, cada e-mail sarcástico. Conheço caras como Kalb.
Eles flutuam para cima numa bolha de ar quente até atingirem uma altitude onde o oxigênio acaba. Mas nunca pensei que ele seria estúpido o suficiente para demitir a responsável pela compliance. De volta ao presente, encarei o cursor piscando na minha tela em casa. O honeypot do laptop estava ativo. Calb explorava naquele momento uma pasta que eu havia criado um ano antes, chamada Projeto Ghost. Ela não continha absolutamente nada de valor, apenas gigabytes de ruído aleatório que parecia um código criptografado. Mas, para alguém como Calb, aquilo parecia o santo graal. Lembrei de uma conversa de 2 semanas atrás. Calb estava se gabando de um pitch que faria para um contratado da área de defesa. Lockheed, nomes alterados por razões legais. Obviamente, ele precisava de um fator uau. Precisava provar que a FinCorp não era apenas um banco. Era uma potência tecnológica. Preciso de algo sexy, ele tinha dito, andando de um lado para o outro no meu escritório enquanto eu tentava trabalhar. Preciso mostrar que temos analytics de nível militar. Não temos, respondi. Processamos pagamentos. Não somos espiões. Não com essa atitude, ele zombou. E agora, olhando os logs, vendo aquele arquivo do .pitch_deck_final_v2.pptx parado no drive seguro, eu entendi exatamente o que ele estava fazendo. Ele pretendia usar o nó de auditoria, um laptop preto, misterioso, carimbado pelo governo como adereço. Ele ia entrar numa reunião com um fornecedor de defesa, abrir uma máquina governamental classificada e dizer: "Olha o que eu construí." Ele não era apenas incompetente. Era suicida. Senti uma pontada estranha de tristeza. Não por ele Deus, não, mas pelo desperdício absoluto. Ele tinha diploma de Wharton. Tinha um maxilar anguloso. Tinha futuro. Estava prestes a trocar tudo isso por um PowerPoint descolado. Minimizei a janela de logs e abri um novo documento. Intitulei Cronologia do Comprometimento. Comecei a digitar. Data: 14 de outubro. Evento: apreensão não autorizada de ativo federal. Agente: Calb Roth. Eu não estava escrevendo um diário. Estava redigindo uma declaração formal. Porque, quando a poeira baixasse, haveria uma investigação e eu pretendia ser a pessoa segurando a caneta, não aquela algemada. Há um ditado na minha área: você pode apagar o arquivo, mas não pode apagar a sombra. Metadata é a sombra. É a história sobre o dado. Diz quem o criou, quando foi acessado, em qual máquina e por quanto tempo alguém ficou olhando para ele. Calb acha que, por ter o laptop físico, tem controle. Ele não entende que o laptop é apenas um terminal. O cérebro está observando. Passei a tarde compilando o dossiê. Trabalho tedioso, mas estranhamente satisfatório, como estourar plástico bolha. Evidência A: log da conexão do laptop ao Wi-Fi da sala de diretoria. Evidência B: carimbo de tempo da tentativa de desativar o antivírus, que, sem ele saber, apenas desligou o ícone de notificação, não a proteção real. Evidência C: captura de tela da tentativa de copiar arquivos do honeypot para um pendrive. Essa última era especialmente incriminadora. O sistema identificou o USB como armazenamento genérico de massa, fornecedor não reconhecido. Ele estava tentando retirar dados de uma máquina segura para um dispositivo inseguro. Isso é violação de nível 1. Território de perder a autorização de segurança para sempre. Mas a cereja do bolo foram os logs da webcam. Os nós de auditoria possuem câmeras de segurança que tiram uma foto sempre que ocorre uma falha de login ou um alerta de segurança. Calb havia gerado cerca de 40 alertas em 3 horas. Abri o cache de imagens. Lá estava ele. Granulado, em preto e branco, iluminado pelo brilho da tela. Em uma foto, estava franzindo a testa. Em outra, ria, apontando para o monitor enquanto uma figura borrada, provavelmente um gerente júnior bajulador, observava. Na terceira, comia um burrito sobre o teclado. Migalhas no teclado, anotei, digitando no relatório. Violação dos protocolos de higiene para hardware seguro. Mesquinho? Talvez. Preciso? Sim. Às 15 horas em ponto, meu iPhone vibrou. Número desconhecido. Código de área 703, norte da Virgínia.
Atendi no primeiro toque. Grace, disse uma voz seca e rouca, de alguém que parecia fumar charutos enquanto lia documentos censurados. Aqui é o agente Miller. Agente Miller, respondi. Recebeu meu e-mail? Recebemos. Estamos vendo uma telemetria em comum do NO3. O dispositivo está sob sua custódia? Negativo. Como informado no e-mail, fui desligada esta manhã. O dispositivo foi confiscado por Calb Roth, VP de Tecnologia, contra meu aviso expresso. Houve uma pausa na linha. Uma pausa longa, pesada. Ele confiscou um nó? Perguntou Miller, a voz descendo um tom inteiro. Não. Ele não tem a chave de criptografia. Está rodando em sessão de convidado, mas conectou o dispositivo à internet comercial e está carregando arquivos proprietários nele. Ouvi o som de um teclado do outro lado da linha. Rápido. Ritmado. Estamos vendo correspondência de pacotes, disse Miller. Ele está fazendo upload de uma apresentação. O cabeçalho do arquivo contém palavras-chave como integração com contrato de defesa. Ele vai apresentar para a Lockheed amanhã, respondi. Ele quer usar o laptop como adereço. Vai demonstrar um nó classificado ao vivo para um fornecedor terceirizado. Miller pareceu quase impressionado com o nível da estupidez. Então esse é o plano. Grace, disse-lhe, isso é uma violação grave. O protocolo determina que inutilizemos o dispositivo remotamente imediatamente. Espera, falei. Aquilo era o ponto de virada. Se vocês inutilizarem o nó agora, destruindo-o eletronicamente, o Calb vai dizer que o laptop estava com defeito. Vai me culpar por ter entregue hardware com problema. Vai distorcer a narrativa. Vai sobreviver. Se vocês o inutilizarem agora, pedem a prova de intenção, continuei. Ele vai alegar ignorância. Vai dizer que foi um acidente. Respirei fundo. Mas se deixarem ele entrar naquela reunião, se deixarem ele apresentar, vocês o pegam por espionagem e fraude. Aí ele não tem saída. Silêncio na linha. Prendi a respiração. Eu estava pedindo a um agente federal que deixasse uma violação de segurança continuar em nome do flagrante. Era arriscado. Quando é a reunião? Perguntou Miller. Amanhã. 14 horas, sala de diretoria B. E você tem acesso à agenda dele? Eu construí o servidor de calendário, respondi. Tenho acesso a tudo. Certo, disse Miller. Vamos segurar o fogo. Mas, Grace, você está reativada. Status de consultora. Override temporário de autorização aprovado a partir de agora. Você vai monitorar o ativo e garantir que nenhum dado saia do dispositivo. Se ele tentar enviar qualquer coisa por e-mail, você derruba a conexão. Entendido? Entendido, respondi. E, Grace, vamos precisar de uma testemunha no local. Alguém para verificar a cadeia de custódia quando entrarmos. Eu fui demitida, Miller. Eles não vão me deixar entrar no prédio. Eles não vão ter escolha, respondeu ele. Estou enviando uma equipe pronta às 13 horas de amanhã. A linha caiu. Olhei para a tela. O campo status de emprego no meu perfil de RH que eu ainda conseguia ver porque eles não tinham revogado meu acesso, somente leitura ao portal legado dizia, encerrado. Abri o console administrativo da minha própria conta. Não podia mudar o status no RH, mas podia atualizar minhas informações de contato. Troquei meu cargo de administradora de sistemas para auditora externa de compliance. Sorri. A armadilha estava montada. Agora eu só precisava assistir ele entrar nela. Às 9 horas da manhã seguinte, o escritório da FinCorp estava efetivamente pegando fogo. Não literalmente, claro, embora o ar-condicionado da sala de servidores provavelmente estivesse sofrendo, mas digitalmente. Sentei à mesa da cozinha, bebendo café de verdade, não aquela gororoba do escritório, observando o sistema de chamados do helpdesk. Eu ainda tinha o painel espelhado no meu tablet. Era uma cachoeira de vermelho. Chamado #492, CFO não consegue acessar a pasta da folha de pagamento. Chamado #493, túnel VPN com a filial de Chicago fora do ar. Chamado #495, urgente e-mail do CEO retornando.
O que o Kalb nunca entendeu sobre o lixo legado é que ele exige cuidado. Os servidores de autenticação executam um protocolo de handshake todas as manhãs às 8 horas. Ele requer uma aprovação manual do administrador principal. Eu não estava lá para clicar em aprovar. Então os servidores presumiram que o prédio tinha sido tomado por agentes hostis e entraram em modo de bloqueio total. Consegui imaginar a cena: o pessoal de vendas batendo os mouses na mesa, os traders gritando por causa de milissegundos perdidos, e o Kalb suando dentro do colete da Patagônia enquanto tentava explicar por que a migração para a nuvem tinha feito até os elevadores pararem de funcionar. Sim. O sistema de crachás de segurança passava pelo mesmo servidor de autenticação. Um pequeno detalhe de design meu. Meu telefone vibrou. Era Sarah, do financeiro? Sarah é uma garota boa. Leva donuts às sextas-feiras e sabe mais sobre as fofocas da empresa do que a diretora de RH. Grace. Oh meu Deus, ela sussurrou. Estava claramente escondida no banheiro. Eu podia ouvir o eco. Ei, Sarah, manhã difícil, né? É o apocalipse. Ninguém consegue fazer login. As impressoras estão imprimindo páginas só com tinta preta. A máquina de café está mostrando um código de erro que nunca vi. O Kalb está correndo por aí gritando que você sabotou o sistema antes de sair. Previsível, disse, passando manteiga na torrada. Eu não sabotei nada. Só não estava lá para girar a chave. Ele está dizendo a todos que é uma bomba lógica que você plantou. Está ameaçando processar você. Que ele ameace, respondi. E agora, o que ele está fazendo? Ele está na sala de diretoria com os assistentes, tentando preparar a apresentação para Lockheed, pessoal. Mas Sarah baixou ainda mais a voz. Ele está usando aquele laptop preto, o estranho. Diz que é o único computador estável agora. Ri. Perfeito. A ironia era tão densa que dava para se engasgar. A única razão do nó de auditoria estar funcionando era porque ele não estava conectado à rede da empresa que eu supostamente sabotara. Rodava em sua própria arquitetura independente, de nível governamental. Ele estava fugindo do prédio em chamas, e se escondendo dentro da bomba. Sarah disse: faz um favor para mim. Fique longe da sala de diretoria B hoje à tarde. Por quê? Confie em mim. Faça um almoço longo. Vai naquele lugar de saladas que você gosta. Certo. Grace, você vai voltar? Todo mundo está dizendo que precisa de você. Acho que não vou voltar, Sarah. Não do jeito que você pensa. Desliguei a ligação na tela. Um novo alerta surgiu do nó de auditoria, 10h30. Projetor externo conectado via HDMI. Ele estava fazendo um ensaio. Cliquei na visualização de desktop remoto, recurso estritamente para auditoria, claro. Uma janela se abriu mostrando exatamente o que estava na tela do laptop. Era um slide do PowerPoint. O título dizia: Future Warfare Financing Corps Defense Analytics. E, embaixo, em letras maiúsculas, Proprietary Technology Developed by Kalb Roth. Ele tinha colado o próprio nome sobre a marca d'água. A marca d'água que dizia claramente, Property of USGV. Ele literalmente colocou uma caixa de texto com fundo branco para escondê-la. Tirei um screenshot. Clique. Fraude, disse. Então ele abriu uma planilha. Era o arquivo confidencial Budget Decoy que eu tinha visto antes. Ele o renomeou para Live Transaction Feed. Ia fingir que os números aleatórios do arquivo eram transações militares em tempo real, falsificação de dados. Adicionei. Então o vi abrir o e-mail pelo navegador. Estava compondo uma mensagem para o CEO. Assunto: The Grace Problem. James, como suspeitado, a funcionária Legacy deixou uma série de armadilhas digitais. Isso confirma minha decisão de desligá-la. Tenho a situação sob controle usando o novo hardware seguro que provisionei. O pitch para Lockheed seguirá como planejado. Estamos melhor sem ela. Novo hardware seguro que eu provisionei, li em voz alta. Tirei outro screenshot. Clique. Ele está reivindicando a aquisição de propriedade governamental, disse. Bem, não sei nem o nome desse crime, mas deve dar de 5 a 10 anos.
O caos no escritório era só a abertura. A sinfonia estava prestes a começar. Fui até o armário e peguei meu terno, o grafite que eu usava em auditorias federais. Tirei um fiapo de pó. 12h30, hora de trabalhar, disse. Cheguei ao estacionamento da Fincorp às 13h15. Estacionei na seção de visitantes estranho depois de 10 anos com uma vaga reservada, mas gostei da vista. Dali, podia ver a entrada principal. 2 SUVs pretos já estavam parados na calçada. Chevy Tahoe, vidros escuros, placas governamentais. Não estavam se escondendo. Não era uma operação secreta. Era uma visita de compliance. Caminhei até o veículo da frente. A janela desceu. O agente Miller parecia exatamente como soava, cabelo grisalho raspado, óculos escuros e terno que custava mais que meu carro, mas parecia que ele tinha dormido dentro dele. Grace, ele assentiu. Entra. Entrei no banco de trás. O carro cheirava a couro e a intenções sérias. Havia outra gente sentada ao meu lado, uma mulher mais jovem com um tablet nas mãos. Status? Perguntou Miller. Ele está na sala de diretoria, respondi. Já montou o laptop. Está esperando os representantes da Lockheed em 45 minutos. Acha que vai fechar um contrato de $50 milhões. Ele carregou uma apresentação dizendo que é dono dos algoritmos de criptografia do nó. Está apresentando o hardware como um protótipo proprietário. Miller balançou a cabeça. Eu quase não acredito. Já vi gente burra, mas isso aqui é burrice em nível avançado. Fica melhor, eu disse, puxando o celular. Tenho uma gravação de 10 minutos atrás. Eu não tinha mencionado isso antes. Tinha ativado o microfone do laptop. Era um recurso pensado para anotações de auditoria, permitindo ditar memorandos. Mas, se você deixa o canal aberto, ele simplesmente escuta. Apertei o play. A voz de Calb encheu a cabine do SUV, pequena, mas cristalina. Olha, eu não me importo com os avisos, dizia ele, provavelmente para um assistente. Só colo o adesivo por cima do código de barras. Isso, o adesivo de Intel Inside. Cobre a etiqueta do governo. Eles não vão olhar embaixo. Esses caras da defesa são dinossauros. Só querem ver luzinhas piscando. O maxilar de Miller se contraiu. A agente ao meu lado digitava furiosamente no tablet. Adulteração de marcação de propriedade federal, murmurou. Intenção de enganar. Ele chamou a Lockheed de dinossauros, observou Miller, seco. Isso vai cair muito bem. Então, qual é o plano? Perguntei. Esperamos o time da Lockheed chegar? Não, disse Miller. Interceptamos antes que qualquer terceiro se envolva. Não queremos que a Lockheed veja nosso hardware, mesmo que esteja nas mãos de um idiota. Entramos agora. Garantimos o ativo. Garantimos o indivíduo. Ele vai fazer escândalo, avisei. É o vice-presidente. Acha que manda no lugar. Miller virou-se para mim e tirou os óculos escuros. Seus olhos eram da cor de aço frio. Grace, em cerca de 5 minutos ele vai perceber que não é dono nem da camisa que está vestindo. Saímos do carro. A imagem era marcante, eu, no meu terno grafite impecável, ladeada por 4 agentes federais. Caminhamos em direção às portas de vidro do lobby. A recepcionista, uma garota simpática chamada Kelly, levantou os olhos. Eles se arregalaram. Ela me viu. Viu os agentes. Viu os crachás pendurados no pescoço deles. Crachás que não diziam visitante, mas Federal Bureau of Investigation e Department of Defense. Grace. Ela piou. Eu achei que você tinha. Só vim buscar meu laptop, disse, sorrindo de leve. Kelly, o Caliba está na sala de diretoria B? Por quê? Sim, mas ele disse que não pode haver interrupções. Miller se inclinou sobre o balcão. Não sorriu. Senhorita, disse ele, nós somos a interrupção. Ele exibiu as credenciais. Kelly assentiu, pálida como papel, e liberou a porta. Atravessamos o espaço aberto do escritório. O caos da queda da rede ainda dominava o ambiente.
Pessoas agrupadas reclamando, encarando telas apagadas. À medida que passávamos, o barulho foi morrendo. Cabeças se viravam. Uma onda de silêncio nos acompanhou, como o rastro de um barco na água. Eles viram Grace, a mulher demitida, entrando de volta com a cavalaria. Cruzei o olhar com Sarah do outro lado da sala. Ela levou a mão à boca, os olhos arregalados entre choque e alegria. Dei um pescadela quase imperceptível. Chegamos às portas duplas da sala de diretoria B. Eu podia ouvir a voz de Calb lá dentro. Ele ensaiava o discurso. E é por isso que a FinCorp é a única parceira para o futuro da guerra. Miller olhou para mim. Depois de você. Estendi a mão e empurrei as portas. Elas se abriram com um baque pesado. Calb estava em pé na cabeceira da mesa. Tinha diminuído as luzes para dar mais impacto ao PowerPoint. A sala estava banhada pelo brilho azul do projetor. Ele parecia o estereótipo perfeito do executivo moderno de tecnologia, mangas arregaçadas, cabelo impecavelmente modelado, apontador laser na mão. Ele congelou no meio do gesto. Mas que... Ele semicerrou os olhos contra a luz que vinha do corredor. Grace? O que diabos você está fazendo aqui? Eu mandei a segurança. Então ele viu as formas atrás de mim. 4 silhuetas. Miller entrou na sala e acendeu a luz. As fluorescentes do teto piscaram e se acenderam, apagando a iluminação dramática azul de Calb e expondo o suor em sua testa. Quem são essas pessoas? Calb exigiu, a voz falhando ligeiramente. Esta é uma reunião fechada. Tenho clientes chegando em 20 minutos. Saia. Ele tentou usar aquela voz de comando alfa que provavelmente ensaiava diante do espelho. Não funcionou. Não contra esses caras. Calb Roth? Perguntou Miller, dando um passo à frente. Ele não gritou. Falou com a calma de quem domina o ambiente. Sim, sou VP de tecnologia e vocês estão invadindo. Agente especial Miller Dude, do gabinete do inspetor-geral. Esta é a agente Jang, divisão cibernética do FBI. Calb piscou. O apontador laser em sua mão tremia, traçando uma linha vermelha irregular na tela atrás dele. Calb riu, um som nervoso e agudo. É uma piada. A Grace contratou strippers? Isso é uma pegadinha? Ele olhou para mim com um sorriso de escárnio. Patético, Grace. Até para você, tentando me assustar com falsos policiais. Não disse nada. Apenas caminhei até a lateral da mesa e coloquei minha bolsa. Cruzei os braços. Não é uma pegadinha, Calb disse suavemente. Miller contornou a mesa. Movia-se devagar, deliberadamente. Parou bem à frente de Calb. Você tem razão para acreditar que está em posse de hardware governamental classificado, disse Miller. Especificamente, um nó de auditoria, série 8892 alfa. Calb zombou. Hardware? Você quer dizer o laptop? Isso é propriedade da empresa. Eu a demiti. Apontou o laser para mim. E eu retenho o ativo. Procedimento padrão. É? Perguntou Miller, olhando para o laptop aberto sobre a mesa, ainda conectado ao projetor. O slide deck permanecia na tela, tecnologia proprietária. Miller olhou para a tela e depois de volta para Calb. Senhor Roth, você está reivindicando a propriedade da tecnologia nessa tela? Absolutamente, disse Calb, inflando o peito. Desenvolvi a estratégia de integração sozinho. É uma inovação. Miller acenou para a agente Jang. Ela tocou seu tablet. Suspeito reivindica a propriedade de protocolos de criptografia classificados. Suspeito. O rosto de Calb ficou vermelho. Agora escuta aqui, eu conheço o CEO. Posso pegar seus crachás. Falsos ou não? Revogados. Interrompi. Não dá para simplesmente entrar aqui e pegar o laptop, Calb? Ele me olhou. O quê? O laptop que você está usando? Aquele que você disse que era tecnologia de dinossauro ontem? Aquele que está usando para o pitch da Lockheed? É só um computador. Ele gritou.
É uma ferramenta, e agora é minha. Na verdade, disse eu, não é. Olhei para Miller. Ele assentiu. Senhor Roth, disse Miller, por favor, afaste-se do dispositivo. Não, disse Kalb, colocando a mão sobre a tampa como se fosse protegê-lo. Esta é a minha apresentação. Meu trabalho está aqui. Afaste-se. A mão de Miller se moveu levemente em direção ao cinto. Ele não sacou a arma, mas a postura era suficiente. A temperatura da sala caiu 10 graus. Kalb tirou a mão do laptop e deu um passo para trás. Tudo bem, tudo bem. Olha só. É só o Windows. Miller calçou uma luva nitrílica, estendeu a mão e desplugou o cabo HDMI. A tela atrás de Kalb ficou preta. A sala pareceu encolher. Grace, disse Miller, confirme o número de série. Caminhei até o laptop, olhei o código de barras na lateral. Série 8892 Alpha, confirmado. Verifique a parte inferior, disse Miller. Kalb revirou os olhos. Meu Deus, não tem nada embaixo, só um adesivo da Intel. Chequei. Olhei para Kalb. Você verificou ou colocou? Peguei o laptop. Estava quente. Podia sentir o ventilador girando, tentando esfriar o processador que triturava a enorme quantidade de dados que Kalb carregara ilegalmente. Kalb disse, você realmente deveria ter lido o manual. Virei o laptop. No centro do chassi, havia um adesivo azul brilhante da Intel Inside. Parecia novo, levemente torto. Viu? Kalb deu um sorriso de canto. Hardware de consumo padrão. Olhei para ele. Você comprou esse adesivo em uma folha, né? Amazon. $5 por 10 unidades. Não sei do que você está falando, mentiu, mas os olhos dele correram para a porta. Miller avançou. Agente Jung, por favor. Jung deu um passo à frente com um pequeno par de pinças. Com precisão cirúrgica, pegou a borda do adesivo da Intel. Kalb estremeceu. Ela começou a desgrudar o adesivo lentamente. A cola cedeu com um som suave de zíper. Por baixo do barato adesivo azul havia uma placa de metal cravada no chassi. Era vermelha e prateada. O texto estava gravado no metal. Miller se inclinou e leu em voz alta, que ecoou pela sala silenciosa. Propriedade do Governo dos Estados Unidos, Departamento de Defesa. Ele fez uma pausa. Sistema classificado, nível 5, autorização necessária. Olhou para Kalb. Acesso não autorizado, adulteração ou remoção é crime federal, punível com até 20 anos de prisão e multas de até $500.000. Silêncio. Silêncio absoluto e ensurdecedor. Kalb encarava a placa. A boca se abriu, mas nenhum som saiu. Parecia um peixe acabado de ser tirado do barco. Isso não estava aqui antes. Ele gaguejou. A Grace colocou isso aqui. Ela está me armando. Miller se endireitou. Senhor Roth, esta placa está cravada e o número de série confere com nossos registros de inventário de 3 anos atrás. Além disso, temos registros digitais de você acessando este dispositivo, contornando protocolos de segurança e carregando dados não classificados em um drive classificado. Também temos áudio de você instruindo sua equipe a cobrir esta placa. Kalb recostou-se no quadro branco. A bandeja de marcadores caiu, mas eu só estava tentando agilizar. Você violou a lei de espionagem, disse Miller casualmente. Também violou a lei de fraude e abuso de computadores. E ao conectar este dispositivo à internet aberta, você comprometeu um nó federal. Miller se virou para garantir o dispositivo. Embale. Jung colocou o laptop em uma bolsa de Faraday, uma capa prateada que bloqueia sinais. Selou com fita amarela. Kalb Roth, disse Miller, puxando um par de algemas do cinto. Você está preso. Não, sussurrou Kalb. Eu tenho uma reunião, a Lockheed está vindo. A Lockheed não está vindo, eu disse. Eu cancelei a reunião do seu calendário há 10 minutos. Disse a eles que você tinha uma emergência legal. Kalb me olhou. Os olhos molhados. A arrogância tinha sumido. O VP visionário desaparecera.
Só restava um garoto assustado, de colete. Grace implorou. Grace, diga a eles. Diga que eu não sabia. Eu não sou um espião. Eu só estou tentando fazer meu trabalho. Olhei para ele. Pensei no comentário sobre redundante. Pensei na tecnologia de dinossauro. Pensei nele demitindo Léo. Ignorância não é defesa, Calb, disse eu. Especialmente quando você coloca um adesivo sobre a etiqueta de aviso. Miller o girou. Clique, clique. Você tem o direito de permanecer em silêncio, começou Miller. Eu os observei levá-lo para fora. Ele estava chorando agora. Soluços feios e audíveis. Quando passaram por mim, Miller parou. Grace disse. Bom trabalho. Vamos precisar de uma declaração de briefing amanhã. Estarei lá, eu disse. E estritamente fora do registro, Miller acenou para a bolsa de Faraday. Bom trabalho na violação do Wi-Fi. Você manteve o dano contido. Apenas fazendo meu trabalho, disse eu. Mesmo que eu não trabalhe mais aqui. Miller sorriu de canto. Veremos sobre isso. Levaram um Calb embora. Eu fiquei sozinha na sala de reuniões. O projetor ainda zumbia, exibindo a tela azul de sem sinal. Caminhei até a mesa, peguei meu crachá, que ainda estava onde eu deixara ontem, e coloquei no bolso. As consequências foram rápidas e brutais. Quando o FBI escolta um VP algemado, as pessoas percebem. Às 15 horas, o CEO estava no saguão, pálido e tremendo, tentando explicar ao agente Miller por que sua empresa abrigava um risco de segurança nacional. Miller não estava interessado em explicações. Emitiu uma ordem imediata de suspensão de todos os contratos governamentais da FinCorp. Esse foi o golpe de morte. 60% da receita deles desapareceu com uma única assinatura. Eu observei do estacionamento. Não fiquei para a reunião geral apavorada. Não precisava ouvir o CEO falar sobre desafios imprevistos. 2 dias depois, recebi uma ligação. Não era Miller. Era o CEO, James. Grace, disse ele, a voz carregada de um charme desesperado. Devemos a você um pedido de desculpas. Enorme. Calb foi. Ele foi um erro. Um agente fora de controle. Ele era seu VP, James, eu disse, tomando chá na minha varanda. Queremos você de volta. Aumento de cargo. Aumento salarial. CEO. Precisamos de alguém para limpar essa bagunça. O departamento diz que não vai levantar a suspensão a menos que um custodiante confiável esteja no comando. Olhei para o meu jardim. Estava tranquilo. Não, obrigado, James. Grace, diga seu preço. Dobre, triplique. Não é sobre o dinheiro, eu disse. É sobre a cultura. Você deixou um cara como Calb derrubar as paredes porque ele usava palavras da moda que você gostava. Você não valorizou a fundação até ela rachar. Podemos mudar, ele implorou. Talvez, eu disse, mas você vai ter que fazer isso com um auditor externo. Atualmente estou atuando como consultora. Minha tarifa é de $400 por hora, mínimo de 4 horas, e eu não participo de reuniões de sinergia. Desliguei. Calb está solto, aguardando julgamento. O advogado dele tenta alegar incompetência, o que, honestamente, é a defesa mais precisa que eu já ouvi. Mas as acusações de fraude relacionadas ao pitch deck, essas vão pegar. Ele está olhando para uma pena federal e proibido permanentemente de trabalhar em qualquer setor que lide com dados governamentais. A carreira dele acabou. Quanto à FinCorp, eles contrataram minha consultoria. Vou lá uma vez por semana. Uso jeans. Conserto os servidores. Cobro uma quantia absurda. Ontem, entrei na sala de servidores. Estava silenciosa. O zumbido dos ventiladores constante. Entrei no console de administração. Vi a antiga conta do Calb. Ainda estava lá. Desativada. Congelada no tempo. Digitei um comando, delete user crothop recursive. O sistema perguntou, tem certeza? Isso apagará todos os arquivos associados no histórico.
Não hesitei. Enter. Usuário deletado. Parecia que ele nunca existiu. Sem mais interrupções. Sem mais mudanças de paradigma. Apenas código limpo, eficiente e entediante. Fechei o laptop, meu próprio laptop seguro, devidamente etiquetado, e saí para o ar fresco do outono. Moral da história: se você vai demitir a pessoa que detém as chaves do reino, certifique-se de não roubar a fechadura na saída. E, pelo amor de Deus, sempre leia o adesivo na parte de baixo. Estamos todos curados. Se você gostou dessa análise da estupidez corporativa, talvez dê um like. Mas, sério, confira seus contratos de trabalho. Você nunca sabe quando pode precisar queimar o lugar por completo. Legalmente, é claro. O poder real nem sempre ruge. Às vezes, ele trabalha silenciosamente nos bastidores, despercebido. A compreensão calma de Grace sobre o sistema e sua cabeça fria trouxeram responsabilidade rápida. É um lembrete contundente de que a verdadeira autoridade vem do conhecimento, não apenas da posição. E desrespeitar a expertise tem consequências severas. Agradeço a todos que acompanharam esta história. Nos vemos na próxima.